vou com você, eu vou marcar o médico com você, eu te ajudo a falar isso para o médico. Isso vai passar, a gente vai enfrentar isso juntos, a gente vai conseguir se comunicar, encontrar saídas. Então, isso que você está dizendo é uma barreira enorme, né? Contar para a própria família. Por quê? Porque tem amor envolvido e outros muitos sentimentos nas famílias. As famílias, diante de uma crise, elas reagem, elas não respondem. Você sabe a diferença? Não, não. Então, eu vou te explicar, porque isso ajuda a gente a lidar nas crises da vida, não só as crises suicidas, mas as crises sérias de vida. Então, imagine o seguinte: você vai lá falar para uma pessoa muito querida, que te ama muito, que cuidou de você, que você está pensando em se matar. Como é que a pessoa, em geral, se sente? Ela se sente mal, né? Triste. E a sensação de impotência. Pelo menos eu percebi isso na minha família. Com medo. Com medo, isso, com medo. Isso gera medo. Esse assunto ele é tão estigmatizado por uma razão, porque a gente sente medo pela uma As pessoas sensação, não sabem o que fazer com você, sabe o que fazer, né? tem uma sensação de pavor, de horror, de medo, e apavoradas elas podem minimizar. Não, talvez não seja isso, não. Não pensa nisso, não. Pensa nisso, Eu escutei não. demais. Parece como Aí piora. não, como se fosse uma escolha. E quando não é, só acontece, é um fenômeno que Não, o meu acontece. aumentava a minha culpa, sabe? Assim, que eu não Exatamente. conseguia Mas fazer. por que as pessoas minimizam? Por que elas falam, olha, isso não é nada, não? A principal razão é medo, porque se eu encarar de frente que tem um risco mesmo, que a situação é grave, a situação é séria, eu vou perder a pessoa que eu amo para o suicídio? Então, assim, é inconcebível na cabeça das famílias. Então, essa é uma reação comum, a reação de medo. Então, as pessoas tomadas de medo fogem do assunto. Então, porque o nosso cérebro ele é simples, embora ele seja complexo. Ou a gente foge ou a gente luta quando a gente está com medo, né? E na maioria das vezes as famílias fogem, as famílias se apavoram, minimizam, diminuem a seriedade daquele problema. E a outra possibilidade de reação, como eu acabei de citar, essa é a de fuga, né? A pessoa sente medo e foge. E a outra é de luta e enfrentamento. Então, às vezes, uma pessoa vai revelar para a família que está pensando em suicídio, e o que ela encontra? Agressividade, julgamento, né? Então, Isso eu encontrei, infelizmente, no trabalho. Assim, as pessoas a reação. Hoje eu entendo assim que na época eu fiquei com raiva, claro, né? Mas que era muito isso assim. Era no fundo era igual a senhora falou, né? A reação àquilo, mas no sentido assim, a pessoa não conhece, ela não sabe o que fazer, então ela responde como se aquilo fosse uma ameaça a ela, exatamente. né? E ela vai se defender dessa ameaça, ela começa a lutar com você. Aí ela fica com raiva, ela fica agressiva, às vezes ela fica controladora. Então, tem famílias que ficam querendo controlar aquela pessoa depois de ouvir uma coisa dessa, né? Então, lógico, é que a gente não está aqui para julgar. Se fosse fácil, essa conversa nem estaria existindo. Com certeza. Mas qual que é a proposta? Tá bom, Emanuele, entendi. Tem uma reação de medo intensa, ou a gente foge do assunto, ou a gente enfrenta a luta, toma isso como uma ameaça, fica com raiva, tenta controlar o outro, tenta dizer o que o outro tem que fazer para melhorar a vida, começa a ditar um monte de regras. Você não devia estar fazendo isso, você não devia estar fazendo aquilo. Então, vira um campo de batalha, né? Então, tá Uhum. bom. Eu estou dizendo assim: o que é comum acontecer em reações de luta e fuga diante desse assunto de crise suicida e de outras crises também, mas que não vão entrar na nossa conversa de hoje. Qual que é a proposta
é que a gente responda, não reaja. É diferente. Resposta é diferente de reação. A reação é uma coisa instintiva, de bate-pronto, inconsciente, muitas vezes. A gente não está pensando na hora que a gente vai falar com alguém. A gente não está com o mínimo de cálculo ou estratégia para falar com alguém. Mas a gente precisa pensar que a gente pode desenvolver a resposta. O que é uma resposta diante de uma crise suicida? O que te serviu, Eric, no momento duro? Que você compartilhou com alguém? Conta pra gente. Bom, você fala quando a pessoa respondeu ao invés de reagir? Não quando ela reagiu desse jeito que eu estou falando, ou de minimizando, ou se sentindo ameaçada, mas quando você notou que foi uma pessoa assim que, olha, ela respondeu de um jeito que me ajudou. O que você acha que te serviu? Sem desesperar, né? Tanto para a fuga quanto para a reação, quanto para a agressividade. Então, a primeira vez que eu senti isso foi na terapia, por exemplo, né? Até por ser um especialista, acho que por isso que é importante, né, ter um especialista. Ela me acalmou, eu me senti assim, acolhido mesmo, aquela coisa que a pessoa vem te dar um abraço, fala assim, cara, eu posso não saber exatamente o que você está sentindo, porque eu não estou dentro de você, né? Mas isso vai passar, ou a gente vai encontrar uma resposta juntos, uma solução juntos, sabe? Primeiro com a minha terapeuta, aí depois quando eu contei para minha família, ao contrário do que eu até injustamente esperava, né? O que eu tive foram mais respostas. Meus pais, claro, se sentiram impotentes, eles não tinham conhecimento sobre isso, né? Até hoje eles estão aprendendo a lidar com isso. Mas, não, meu filho, então, vamos ver o que a gente pode fazer. Assim, cada um tentando fazer aquilo que dava conta. Nem que seja um dia que eu estava mais amuado, não queria sair da cama, aí minha mãe ia lá e fazia uma comidinha mais que eu gostava. Até minha avó, que é uma pessoa super simples, ela tem 87 anos, não, a avó comprou aquele pão de milho que você gosta na padaria, sabe? Não, fez o café mais docinho, do jeito que você gosta, sabe? Tentando trazer então, o seu dia a dia melhor, né? No fundo a pessoa pensa assim, você tá cercado. Você tá cercado de amor. Né? Uhum. Eu achei assim, isso fundamental, sabe? E assim, me ajudou a lidar com a culpa. Até hoje eu tenho essa culpa, né? Esse sintoma meu, ele é intermitente, né? Ele vai e volta. Mesmo que eu ainda tô, né? Tratando o TEPT e a depressão. Então eu tô manejando. Mas, nossa, faz toda a diferença. Acho que é por isso, até assim, para frisar de novo, sabe, doutora? Eu criei o Quiz, eu falo isso muito lá, é simples, assim. Né? Eu criei para multiplicar o bem e para tentar sublimar as coisas que eu passei, né? Quando eu vi assim, a racionalização não vai dar conta, não. Tem que trazer mais formas, né? De lidar com isso. Então, eu acredito que a informação, o conhecimento, né? Dar, de fato, o livre-arbítrio para as pessoas. Que depois que você usou esses dois conceitos de reação e de resposta, quer dizer, o livre-arbítrio mesmo, ele está na capacidade de resposta, né? Porque você pensa aquilo que você está fazendo, não é uma coisa meramente instintiva, né? E de fato é o que tem capacidade de ajudar a lidar com o problema, né? Então, quer dizer, isso que a gente está tentando fazer aqui, de levar essa informação, eu acho que é muito isso, assim, nessa pegada a gente multiplicar o bem, de eu mesmo, né? Eu fui estigmatizado, também passei muita coisa, mas hoje, na época eu fiquei com raiva, hoje eu vejo muito mais assim, cara, eu mesmo agi de maneira reativa a isso. Tanto que a minha primeira reação foi esconder de mim mesmo, me enfiar em comprimidos de Zolpidem, tentar esconder meu problema nos comprimidos, né? É reação de fuga de todo mundo, né? Fuga, porque eu não conhecia. Então, assim, que direito eu também tinha de esperar das pessoas algo que eu não conseguia fazer para mim mesmo? Né? Então, acho que quando se fala dessa questão de adoecimento psíquico, embora às vezes tenha injustiça, tenha toda essa questão relacionada ao estigma, à ignorância, né, que tem nos assuntos até eles amadurecerem socialmente, eu acho que é muito importante assim, a gente reconhecer que existe sofrimento em relação a esse assunto em todos os lados. Tem sofrimento da pessoa que está passando, tem sofrimento do outro que é confrontado com esse tipo de situação e entra em pânico,
que é isso, a pessoa entra em pânico, ela reage com medo ou com raiva, né? E piora a situação do outro. Aí depois ela bota a mão na consciência e vê, nossa, eu não devia ter feito isso, mas já foi. Então, quer dizer, ou às vezes a pessoa até vai às vias de fato e perde a vida, e às vezes essa pessoa que não soube lidar, a família ouviste mais na perícia, fica aquela sensação de culpa, assim, gente, mas eu podia ter feito algo. A minha ex-companheira, ela já era viúva, o esposo dela era corregedor da Polícia Civil de Goiás, e ele tirou a própria vida também, deixou ela e o filho de 4 anos. Então, assim, eu vivi isso na minha vida, eu sei o estrago que fica para trás como perito e como companheiro, sabe? Então, assim, é muito grande. Acho que isso também me ajudou muito a me segurar, sabe? Porque eu sabia o que essa pessoa, ela morre e ela